E as pessoas usavam camisas com o nome Contramão Corrigan, Wrong Way Corrigan. Pelo erro que ele fingiu que fez, ele ficou famoso. Mas ele estava indo contramão. E muitos cristãos hoje estão indo contramão. Há uma tendência de aceitar doutrinas que não têm nada a ver com a Escritura. E usar métodos de culto que não têm nada a ver com o que Deus nos mandou, o que Deus nos instruiu. Uma pessoa uma vez disse, se eu ouvisse um pregador pregando o Evangelho na minha rua, eu simplesmente ligaria a televisão e assistiria meu programa favorito. Não sairia da minha sala para ouvir o pregador. Mas, disse ele, se me dissessem que alguém está fazendo milagres no meio da rua, eu deixaria tudo para verificar pessoalmente o fato. O povo não está satisfeito mais em simplesmente estudar a palavra. O povo religioso quer uma coisa mais emocional, uma coisa que satisfaz as emoções. Não querem estudar com seriedade mais. Não querem ouvir um estudo profundo das Escrituras. Querem fazer uma coisa que pode os divertir e pode trazer emoções. O nosso século tem sido chamado o século do Espírito Santo. Mas, infelizmente, muitas pessoas que dizem que estão cheios do Espírito Santo estão indo contramão. Há uma mudança de fato para fantasia. Um grande escritor, um grande teólogo americano, J. Gresham Machen, disse: o que o Espírito Santo faz não é tornar um homem cristão a despeito das evidências. Ao contrário, retira-lhe dos olhos aquilo que o cega e permite que ele enxergue as evidências. A religião e a doutrina precisam fazer sentido. Tem algumas pessoas que dizem que para ser cristão tem que fechar os olhos e cometer suicídio intelectual. Vai pelos sentimentos e para com isso. E muitas pessoas não abrem a Bíblia. Como falamos ontem, estamos continuando de ontem. Eles acham que há uma tensão entre o Espírito Santo e a Bíblia. E que o cristão tem que escolher, ele vai ter o Espírito Santo ou ele vai seguir a Bíblia. E muitas pessoas que dizem ter o Espírito Santo não usam mais a Bíblia, não estudam mais a Bíblia, mas eles só procuram coisas sensacionais. A Bíblia Sagrada é nossa guia. E como falamos ontem, a Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo. Portanto, não pode separar a verdade da Bíblia com o que o Espírito Santo nos fala. O Espírito Santo, se falasse uma coisa contrária à Bíblia, então o Espírito Santo seria se contradizendo a si mesmo, porque ele é o autor das Escrituras. O Espírito Santo, sendo autor das Escrituras, não pode contradizer o que a Bíblia disse. A Bíblia diz que o Senhor Deus não fará nada sem ter revelado os seus segredos aos profetas pelo Espírito Santo. 1 João 4, versículo 1 diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Todos os espíritos não são o Espírito Santo. Há manifestações sobrenaturais que muitas pessoas acham que é o Espírito Santo e não é. Qualquer coisa que vem de qualquer lugar que contradiz
as Escrituras, não é o Espírito Santo. A Bíblia é bem clara sobre isso. E muitas coisas que estão sendo feitas em nome do Espírito Santo não tem nada a ver com o Espírito Santo. Nada, absolutamente nada. Isaías 8:19 disse: quando vós disseram, consultai os necromantes e os adivinhos que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo o seu Deus a favor dos vivos, se consultarão os mortos? E então ele dá uma regra que todo cristão precisa seguir: à lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Quando vem uma manifestação espiritual, nós precisamos provar, nós precisamos determinar: isso é de Deus ou não é? E ninguém precisa ser decepcionado nem enganado, porque não há motivo de engano. Porque a Bíblia dá a maneira de saber. A lei e ao testemunho. A lei se refere aos primeiros livros da Bíblia. O testemunho fala das Escrituras. Se não combina com as Escrituras, se é uma contradição o que estão falando, então podemos dizer que nunca verão a alva, não é o Espírito Santo. A lei e ao testemunho. Esta é a prova. O Espírito Santo nunca contradirá a si mesmo. Todas as manifestações espirituais devem ser testadas pelas Escrituras. Se não estiverem de acordo com a Bíblia, não haverá luz nelas. Isso é muito claro na Bíblia. Jesus disse em São Mateus 7:15, acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Efésios 4:12, Paulo fala, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para edificação do corpo de Cristo. O Espírito Santo foi dado para edificação do corpo de Cristo. Vamos imaginar agora alguém de Canadá. Canadá é parte do Império Britânico. E eles respeitam a rainha da Inglaterra. Vamos imaginar agora que a rainha vem visitar a cidade de Toronto. E é anunciado que ela vai fazer um discurso num grande teatro no centro da cidade. E muitas coisas são preparadas. Cada vez que ela vem para o Canadá, eles dão nova pintura nos prédios onde ela vai passar. Eles capricham com a limpeza. Eles consertam tudo, fazem reforma nos prédios. Vamos imaginar que o teatro está bem preparado. Muitas flores para enfeitar o palco onde ela vai falar. O sistema de som, tudo pronto. E tem holofotes para iluminar ela enquanto ela está falando. E ela se levanta para falar e vai andando, atravessando o palco. E o homem que controla as luzes, holofotes, vai seguindo ela e faz um trabalho tão bem feito. Trabalho tão bem que todas as pessoas viram as costas para a rainha e começam a dar um aplauso muito grande para o controlador do holofote. Seria uma coisa muito ridícula, não seria? Ele está lá para lançar a luz sobre a rainha. E o povo está querendo ouvir a rainha. Ele está simplesmente ajudando. Mas é justamente o que está acontecendo no mundo hoje. O Espírito Santo sempre joga os holofotes
fortes sobre Jesus, nunca sobre si mesmo. João 16:14, Jesus está falando. Disse, Ele, está aqui falando do Espírito Santo, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo nunca glorifica o Espírito Santo. Nunca glorifica a si mesmo. Sempre joga a luz sobre Cristo. Sempre ilumina Cristo. Jesus disse, Ele me glorificará. Em alguns círculos, o Espírito Santo é colocado em tão alto pedestal que Cristo fica nas sombras. Cristo fica